CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político, aqui com a gente. Uma ótima quarta-feira para você, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira e, claro, os nossos queridos ouvintes, tudo bem? Muito bom dia, tudo bem, certo. Bruno. A pauta animal, digamos assim, está em evidência, né? A gente trouxe ontem sobre o departamento da estrutura para acolhimento de animais que são encontrados abandonados e doentes, e agora um outro projeto, mas daqueles animais em que todo mundo conhece, mas não tem um dono específico, mas a responsabilidade acaba sendo de todo mundo. A responsabilidade é coletiva, né? Eu acho que essa pauta do bem-estar animal, né, Sandra, Felipe, ouvintes, é uma pauta que de fato avançou bastante na sociedade. A própria reportagem do Lucas, né, muito bem feita, mostra essa percepção por parte da população, e é óbvio que os vereadores têm que avançar em termos de legislação, de garantia, para poder fazer com que esse bem-estar não fique só na letra da lei. O maior desafio para mim, Sandra, principalmente em medidas legais como essa, é sempre um. Qual que é o desafio? Vai ter a fiscalização? Se tiver a fiscalização e alguém for pego cometendo os maus tratos, vai ser responsabilizado na forma da lei? Porque eu acho que é disso que se trata. A partir do momento que a gente tem uma medida, e essa medida ela coloca como no horizonte você fazer com que ela de fato se torne realidade, você precisa que as pessoas respeitem essa legislação, mas você precisa também que os órgãos de fiscalização funcionem, né? Acho que a gente já está um pouco cansado da quantidade de leis que nós temos de modo geral, que você tem as medidas ou tem os projetos, tem as políticas públicas direcionadas, mas no dia a dia, quando você vai ver, a coisa não funciona a contento, fica ali só para inglês ver. Então, acho que se superar essa condição, poxa, um avanço substancial, até porque, de novo, essa pauta dos direitos dos animais é tema local, é tema de interesse de muitos dos vereadores, tem inclusive aqueles que são eleitos, né? Como a gente sabe no caso de Campinas, com base justamente nesse tipo de plataforma. Bruno, e hoje um debate intenso também na Câmara sobre o projeto do Plano Plurianual de 2026 a 2029. O Lucas também traz um resumo para a gente. O PPA é o principal instrumento de planejamento de médio prazo da administração pública e estabelece as diretrizes e programas que orientarão as políticas municipais pelos próximos 4 anos. De acordo com o texto enviado pelo Executivo, o plano tem como eixos principais qualidade de vida, desenvolvimento econômico e sustentabilidade. Entre os programas previstos estão o Primeira Infância Campineira, voltado à proteção integral de crianças de 0 a 6 anos, e o Plano Local de Ação Climática, que busca integrar políticas de mitigação de gases e efeito estufa e adaptação às mudanças climáticas. A sessão começa às 18 horas no plenário da Câmara e é aberta ao público. De Campinas, Lucas Neri. 2 enfoques aí importantes também diante do cenário atual, né, Bruno? 2 enfoques importantes, mas eu vou além, Sandra. Acho que o PPA também aqui, né, para poder ser bem cirúrgico no comentário. Eu acho que o maior desafio hoje que as administrações enfrentam no PPA não são nem as boas intenções ou os enfoques. Eu acho que o maior desafio hoje é fazer com que o PPA converse com as leis de diretrizes orçamentárias e as leis do orçamento anual, porque em muitos casos o que a gente tem visto é assim, atualiza-se o problema, mas ele continua. Aí você volta no PPA de 4 anos atrás, ele continua lá como meta a ser buscada. Você volta no PPA de 8 anos atrás, parece que foi Ctrl+C, Ctrl+V, copia, cola. Então eu penso assim, a gente precisa cada vez mais, não só desse processo participativo, de incluir as demandas e de fazer um plano plurianual que seja bem desenhado, mas que as metas sejam metas críveis e que elas possam ser, de algum modo, dimensionadas, avaliadas e acompanhadas de forma constante. Eu confesso que eu acho que a Câmara precisa cada vez mais, na condição de um órgão fiscalizador direto do PPA e que, portanto, aprova, é corresponsável por aquilo que vai estar ali estabelecido em termos de programas, a gente precisa com que a Câmara comece a fazer essa fiscalização e esse acompanhamento, né, de modo mais intenso e, mais do que isso, transformar essa informação numa informação pública para a gente poder entender ao longo desses 4 anos quais as metas foram cumpridas, quais não foram, o tamanho dos desafios que a gente tem à frente, né? Acho que seria de repente até uma ideia, um projeto para poder ser discutido e ser levado adiante no legislativo, né? Fazer esse acompanhamento e tornar esse acompanhamento minimamente didático para a população poder entender, porque senão gera aquilo que a gente já falou várias vezes, que é a lógica da frustração da participação. Algumas entidades, organizações vão, se mobilizam, participam, tentam incluir ali as suas demandas e no final das contas ficam sem saber se aquilo de fato avançou ou não avançou. Cirúrgico, Bruno Silva, obrigada pela análise e também pela reflexão e crítica.
A cara do Felipe foi a melhor, né? Não, Obrigado porque, você. Ele deu uma respirada funda ali. Não, sabe por quê? Parabéns, Bruno. Hoje também é seu dia. Também. Querido, ao mestre. Obrigado. Ao mestre Obrigado, com carinho. Obrigado, queridos, obrigado. Obrigado pelo acolhimento diário aqui, obrigado principalmente a todos os nossos queridos ouvintes pela parceria, viu? Um grande abraço a todos vocês. Até amanhã.